meus amigos e meus irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A nova religião. Nova religião? Na verdade, não existe nenhuma nova religião. Não existe nova religião porque a palavra religião significa reconciliação. Reconciliação, mais especificamente, o plano de reconciliação de Deus com a humanidade pecadora por intermédio de Jesus e por intermédio do Espírito Santo e por intermédio da palavra. Para que alguém diga que existe no mundo uma nova religião, está se formando um pressuposto novo cristianismo, um cristianismo redivivo, uma nova religião, estamos entrando em uma nova era de conhecimento de Deus. É preciso que essas pessoas, além de mentir, venham a criar um novo Deus, um novo plano de salvação, um novo Jesus, novas escrituras, e nós sabemos que isso tudo não passa de um ardil de homens. Mas existe no mundo uma nova religião, no coração de muitos homens que têm como hábito repudiar o evangelho da verdade. Muitos homens e mulheres e líderes têm grande prazer e grande necessidade em desmentir a obra redentora de Jesus. E eles se unem forças muitas vezes opostas, mas eles unem em um maldito sincretismo para criar como se fosse uma nova verdade, uma nova religião que não existe. Toda tentativa de mudar os planos de Deus, que são eternos, toda tentativa de criar uma nova reconciliação com Deus, toda tentativa de mostrar um novo Jesus que não existe, uma nova palavra que não existe, isso tudo se torna em maldição perante Deus, e os que fazem isso se tornam inimigos sistemáticos de Deus. E quanto maior as suas vaidades, maior a sua queda. Existe uma nova religião no coração de muitos homens e mulheres, querendo mudar o que dizem as Escrituras, querendo mudar o que Jesus fez na cruz, e tudo isso visando principalmente influenciar as gerações dos mais jovens, porque de hábito, não é sempre, mas de hábito, os mais jovens são muito afeitos a novidades. Que bom, nós teremos um novo Jesus, um Jesus reciclado, uma Bíblia segundo o nosso entendimento. Nós não vamos precisar mais de coisas como remissão dos pecados, nós não vamos ter mais medo do juízo de Deus, nós não vamos ter mais medo de Satanás, porque nessa nova religião tudo se fez novo segundo o coração corrupto de homens. Existe sim uma nova religião, não apenas no coração de milhões de pessoas nesse país, mas uma nova religião, pseudo-nova religião, que não é temor nenhum, não causa temor nenhum em nós cristãos, mas nós tememos pelos mais jovens, pelos ingênuos e pelos incautos. Muito bem. A nova religião, esse pseudo-novo cristianismo, que alguns chamam de cristianismo redivivo, chamam de uma religião vinda de novos exegetas, coisas absurdas desse tipo, ela tem as suas características. A número 1,
ela é real, ela existe. Na conversa com as pessoas, nos diversos artigos que nós lemos, em vídeos, em debates, nós vemos o desejo de pessoas fugirem às verdades reveladas para cair e praticar e divulgar verdades criadas no coração de homens e que na verdade são provenientes de espíritos mentirosos. E isso está previsto. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele fala: mas o Espírito de Deus, o Espírito, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Isso está acontecendo. Isso não tem apenas 10 anos ou 50 anos, já tem mais tempo e tende a piorar nas próximas décadas, levando muita gente à perdição. Muita gente vai falar em Jesus, vai dizer que está vivendo um novo cristianismo, digamos, racionalizado, segundo a lógica humana, segundo um prisma, digamos, humano, mas estão caminhando de modo célere à derrocada espiritual, à perdição. Então, a primeira característica, ela é real no coração de homens, mulheres, líderes e no meio de certos grupos. Em segundo lugar, ela é blasfema. Ela é blasfema porque ela é atenta contra o Filho de Deus e contra Deus Pai. Sim, ela é blasfema porque ela não aceita o Pai como pessoa espiritual e o Filho como outra pessoa espiritual. E a real representatividade do Filho no Pai e o Pai no Filho. Essa congruência, essa coesão perfeita, eles não admitem na nova religião. Fazem do Filho um instrumento, digamos, humanista, um homem perfeito, um arquétipo de homem perfeito, deturpando completamente o verbo que se fez carne. Na primeira epístola de João, 1 João capítulo 2, versículo 23, diz o apóstolo: qualquer que negue o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, existe uma consonância perfeita, uma consonância de poder, virtude, honra, glória e propósitos entre Deus Pai e Deus Filho. Então, Deus Filho se fez homem e, no caso, encarnou entre nós, mas ele não deixou de ter a sua divindade. Ele foi 100% divindade e 100% homem, e humilhou-se em semelhança de figura humana para exercer a sua missão. Mas ele não pode ser transformado em um ser humano que, no caso, evoluiu, se auto-redimiu e chegou aos céus de baixo para cima. Isso é blasfêmia. Isso é corromper completamente a natureza de Deus Pai, de Deus Filho, a perfeita coesão, a perfeita consonância entre Pai e Filho e a natureza real do Filho. Em terceiro lugar, ela é humana. Ela não tem nada a ver com Jesus, com os profetas e com os apóstolos. Ela não tem nada a ver com Jerusalém. Ela não tem nada a ver com os planos de Deus. Ela é elaborada no coração corrupto e vaidoso e soberbo de homens, no caso incentivado
certamente por espíritos enganadores, mas ela é essencialmente humana. Quando eu digo essencialmente humana, é que existe por trás disso também espíritos enganadores, tá? Mas geralmente basta a corrupção que existe no coração do homem para criar essas novas religiões, esses novos caminhos que na verdade são caminhos falsos, são caminhos tortuosos que só levam à desgraça espiritual e à perdição. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo enfatiza que a sua pregação não é baseada em sabedoria de homens, mas pelo contrário, na sabedoria de Deus. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito com E maiúsculo, a vontade do Espírito de Deus, e de poder. Poder também desse Espírito. Paulo está dizendo, o que eu vos trago não é minha invenção, não é meu viés de observador, é segundo aquilo que me foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelas Escrituras e pelo Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, ela blasfema e também escarnece da cruz. Fala tudo que você possa imaginar sobre Jesus, mas não cita a cruz. Mas quando citam a cruz, fazem dela uma citação da cruz romana, a cruz de sacrifício. Não a cruz latina, a cruz imissa, a cruz vazia, que no caso simboliza a morte perfeita e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles sempre escarnecem da cruz, negando essa cruz de redenção ou mantendo ela sempre com um significado romano, um significado de maldade, de morte e de sofrimento, mas nunca de redenção. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 18 e 19, afirma: porque muitos existem, dos quais muitas vezes eu já vos disse, e também agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cuja finalidade é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que só pensam nas coisas terrenas. É típico dessa nova religião, desse pseudo-novo cristianismo, que não existe, é puramente enganador. Vamos ao quinto exemplo. Escarnece do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que é o Espírito efetor de toda a cristandade na face da terra. O mesmo Espírito que já vagava sobre a terra, antes mesmo quando ela era disforme. O mesmo Espírito que capacitou os profetas. O mesmo Espírito que direcionou os grandes líderes judeus. O mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de uma virgem, o mesmo Espírito que batizou Jesus e o capacitou para a sua vida missionária, para a sua vida expiatória, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pois bem, esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, promessa de Deus Pai e promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é negado, deturpado e escarnecido nessa pseudo-nova religião. Então, escarnecer
do Espírito Santo traz o quê? Perdição, traz maldição e traz desgraça, porque ninguém pode duvidar das promessas de Jesus e das promessas de Deus Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, Jesus falando, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Não adianta adulterar o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, alegando liberdade de expressão do ser, alegando virtude, alegando modo de expressar-se, alegando racionalidade, alegando lógica ou outro tipo de mentira que é frequentemente empregado. Toda blasfêmia, toda negação do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito efetor da vontade de Deus e da vontade de Cristo na face da terra, é blasfêmia e é algo que não será jamais perdoado aos homens. Então, palavras do próprio Jesus. E para nós terminarmos, o que é típico dessa nova religião, e já faz isso há um bom tempo e vai piorar, é escarnecer da palavra de Deus, escarnecer das Escrituras Sagradas. Nós temos vários textos ditos por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, que falam da credibilidade das Escrituras Sagradas. Mas vamos citar uma passagem em que Jesus dá credibilidade às suas palavras e às Escrituras de um modo geral. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, Jesus diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então as pessoas pegam as Escrituras Sagradas e têm a ousadia de dizer: isso me é conveniente e isso não é conveniente. Jesus mesmo disse muitas coisas e as pessoas que dizem seguir Jesus não seguem tudo o que Jesus ensinou. Quando ele ensina que a salvação é impossível ao homem sem a intervenção soberana de Jesus, quando ele diz que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muita gente, e uma série de outras coisas, né? As pessoas dizem publicamente que acreditam em Jesus, mas eles selecionam o que merece ser dito e o que não deve ser dito. Isso é escarnecer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos ficar atentos a essa verdade. Nós cristãos, com boa formação cristã, com experiência de evangelismo, e que fazemos apologia, e que temos o direito e o compromisso de defendermos as Escrituras Sagradas e a obra redentora de Jesus, nós temos autoridade e legitimidade para nós alertarmos as pessoas, principalmente os que estão em fase de formação cristã, de que, digamos, existe uma pressuposta nova religião, um pressuposto novo cristianismo, que não passa de uma grande mentira, uma heresia, uma blasfêmia e uma grande armadilha de homens e de espíritos enganosos para desviar muitas pessoas da verdade da salvação. Então, fiquem atentos, meus amigos, meus irmãos, porque esse negócio de nova religião, isso não existe. Isso não passa de artimanha de Satanás. Que Deus abençoe você
Tenha um dia bom na presença de Deus.